Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. Na aula de hoje falaremos mais um pouco a respeito do ISS e depois passaremos para a análise dos impostos estaduais. Ainda sobre o ISS, nós vimos sobre a regra matriz de incidência tributária na aula passada, comentamos sobre o critério material do ISS, que é prestar serviços de qualquer natureza, desde que haja previsão em lei complementar e que não esteja na competência do ICMS. Hoje só temos dois serviços que estão na competência do ICMS, que são serviços de transportes intermunicipais ou interestaduais e o serviço de comunicação. Vimos também sobre o critério temporal do ISS, que você tem que pagar o ISS no momento em que é prestado o serviço. Vimos sobre o critério espacial, que a regra está no artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003. Via de regra, o ISS é devido aonde estiver o estabelecimento do prestador de serviço. Quando não tem estabelecimento, o prestador de serviço será, então, via de regra, considerado o local para recolhimento do ISS onde estiver o domicílio daquele prestador de serviço, mas o próprio artigo 3º da Lei Complementar 116 traz 25 incisos com exceções, dizendo que, se prestado um daqueles serviços, o ISS será devido aonde foi prestado realmente o serviço. Bom, a aula de hoje falaremos então sobre os outros dois critérios que restam para fechar a regra matriz de incidência do ISS. O critério pessoal e o critério quantitativo. Quanto ao critério pessoal, os sujeitos da relação jurídico-tributária, que são eles, sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo coincide com o critério espacial, logo, o sujeito ativo do ISS também está no artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003. Regra é o município onde estiver estabelecimento do prestador de serviço. E as exceções que o ISS será devido para onde foi prestado o serviço estão justamente nos incisos do artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, que eu já falei bastante na aula passada, e aqui está a previsão legal. Quanto ao sujeito passivo, o sujeito passivo, nós temos que lembrar que, nos termos do artigo 121 do CTN, é aquele que tem o dever de pagar o tributo. E esse que tem o dever de pagar o tributo pode ser classificado como contribuinte e responsável tributário. O contribuinte é aquele que tem a relação direta e pessoal com a situação que constitui o fato gerador, ou seja, contribuinte é aquele que pratica o fato gerador, e o responsável é aquele que, sem ter praticado o fato gerador, mas por ter uma relação indireta com a situação que constitui o fato gerador, a lei manda ele pagar o tributo. Pois bem, quanto ao contribuinte do ISS, quem pratica o fato gerador do ISS e por isso deve pagar o ISS, é o prestador do serviço. Então, quem é contribuinte do ISS? O prestador do serviço. Eu, como presto serviço, eu devo o ISS. Agora, responsável tributário. A Lei Complementar 116, em seu artigo 9º, traz lá que muitos casos em que o ISS é prestado o serviço exceção, em que o ISS, portanto, será devido aonde foi prestado o serviço, a Lei Complementar 116 determina que a lei daquele município pode determinar como responsável tributário o tomador do serviço. Não entendi, Josi. Vamos imaginar aqui o seguinte serviço. Demolição, tá? Demolição. Digamos que eu tenha uma empresa de demolição, então eu presto serviço de demolição. Como eu presto serviço de demolição e é devido ISS sobre esse serviço, então eu sou contribuinte do ISS na demolição. No entanto, a demolição, o serviço de demolição, ele está justamente no artigo
terceiro inciso 4 da Lei Complementar 116 de 2003, logo é um serviço exceção, em que o ISS será devido aonde foi prestado o serviço. Então, digamos que a minha demolidora tenha o estabelecimento em Curitiba, mas eu fui contratada para realizar uma demolição em São Paulo. Como eu fui contratada para prestar meu serviço em São Paulo, o que vai acontecer? Por ser um serviço exceção, o ISS será devido para o município de São Paulo. Ok. E a Lei Complementar 116 diz que nesses casos em que há o serviço exceção, a lei local pode determinar que quem vai recolher o ISS não é propriamente o prestador de serviço, mas será um responsável que será o tomador do serviço. E, com isso, evita-se a sonegação fiscal, porque, afinal de contas, eu nunca vou prestar serviço lá em São Paulo. Nesse caso, eu fui prestar para o município de São Paulo não ficar sem recolher o ISS. O legislador entende que é mais fácil cobrar do tomador, que o tomador vai reter o ISS na hora que ele for pagar a minha prestação de serviço, ele já faz a retenção do ISS e já recolhe para o município dele. Então, é possível, mas isso vai depender da legislação local. Eu só trouxe aqui para demonstrar a vocês que a lei complementar permite essa técnica, permite que o legislador local escolha se ele quer realmente um responsável para recolher esse ISS ou se propriamente o prestador de serviço na condição de contribuinte, certo? E o último critério a ser analisado diz respeito ao critério quantitativo. Quanto ao critério quantitativo, você já sabe o quanto eu tenho que pagar de tributo. Para saber quanto eu devo pagar de tributo, duas dimensões, quais sejam base de cálculo e alíquota. Quanto à base de cálculo, a base de cálculo do ISS é o valor do serviço, via de regra. Como assim, Josi? A lei complementar, no artigo 7º, traz que a base de cálculo é o valor do serviço. Porém, nós temos que nos lembrar que o Decreto-Lei 406 de 68, que tratava anteriormente sobre o ISS, mas que foi revogado, tem um único artigo que é o sobrevivente, que é justamente o artigo 9º. Então, o artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 68 traz o chamado ISS fixo. E o que vem a ser esse ISS fixo? O ISS fixo é um valor em que alguns prestadores de serviço irão recolher anualmente a título de ISS, independentemente do valor do seu serviço prestado e da alíquota ali aplicável, porque você sabe também que para eu pagar um imposto eu tenho que fazer essa conjugação, tá? Base de cálculo versus alíquota. A base de cálculo é o valor do serviço e a alíquota é a percentagem prevista em lei, que a gente já vai comentar a respeito. Mas o Decreto-Lei 406 de 68, em seu artigo 9º, prevê a situação do ISS fixo para alguns prestadores de serviços, quais sejam para aqueles que têm profissão regulamentada. O artigo 9º determina que os profissionais de profissão regulamentada podem optar por recolher o ISS fixo. Ao invés de recolher o ISS sobre o valor do serviço prestado, eles poderão recolher o ISS sobre um valor fixo pago anualmente. Eu, na condição de advogada, por exemplo, recolho o ISS fixo. Ao invés de ficar pagando ISS sobre o valor do meu serviço prestado, eu optei por recolher um valor fixo anualmente. Esse ISS fixo, ele é objeto de inúmeras críticas na doutrina, em que pese todo mundo adorar, principalmente nós advogados. Mas ele recebe críticas por quê? E isso eu já vi cair em provas da banca realizadas pela banca da FCC. Ele recebe críticas porque ele fere, na verdade, dois princípios do nosso ordenamento jurídico, quais sejam o princípio da isonomia e o princípio da capacidade contributiva.
Ora, fere o princípio da isonomia por quê? Previsto lá no artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal, nós sabemos que isonomia é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Nesse ponto, a pergunta que se faz é, por quê que alguns profissionais poderão optar em recolher um valor fixo anualmente, enquanto outros não, outros têm que recolher uma percentagem sobre o valor da sua prestação de serviço. Então, fere a isonomia. E o quanto ao princípio da capacidade contributiva prevista pelo artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, parágrafo 1º da Constituição Federal, tem-se que sempre que possível os impostos serão regulados conforme a capacidade econômica do sujeito, de modo que quanto maior for a capacidade econômica, maior é a sua capacidade contributiva, mais imposto vai pagar. Com o ISS fixo, eu não consigo visualizar a capacidade contributiva que está no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, dizendo que sempre que possível tem que ser aplicada. Por que eu não consigo aplicar a capacidade contributiva? Vamos verificar aqui a situação. Eu tenho um advogado que é recém-formado e não tem tantos clientes ainda. Se ele opta por pagar o ISS fixo, digamos que ele vai pagar R$ 700 de ISS por ano. Ok. Agora, do outro lado, da outra ponta, eu tenho um tributarista super renomado, a exemplo, o professor Paulo de Barros Carvalho, Roque Carrasa, que em um único parecer eles cobram lá R$800 mil. Um único parecer. Mas, por ano, eles vão resolver 8 pareceres. E eles optam também por recolher o ISS fixo de R$ 700. Cadê a capacidade contributiva sendo aplicada? Então, esse ISS fixo, por mais que receba inúmeras críticas, nós advogados, no fundo, adoramos eles, né? Adoramos o ISS fixo. Então, acaba que está lá existente. E tem aparecido em algumas provas, principalmente quando se fala de bancas municipais, né? Concursos municipais. Então, vale a pena você fazer uma ressalva para o ISS fixo. Considere ainda que o ISS fixo também poderá ser recolhido pela sociedade de profissionais de profissão regulamentada. Então, eu, enquanto advogada, posso recolher ISS fixo, mas a minha sociedade de advocacia também pode recolher o ISS fixo. Para que, no entanto, a sociedade recolha ISS fixo, é necessário que a sociedade seja uniprofissional, ou seja, só tenha, no nosso caso nem tem como ser diferente, né? Mas só a título de exemplo, só tem advogados. Se for uma sociedade de médicos, é muito comum que eu tenha médico, administrador, psicólogo, aí não tem direito a ISS fixo. Tem que ser uniprofissional, primeiro requisito, e tem que ter, não pode ter aqui o caráter empresarial, de modo ainda que os profissionais, os sócios, prestem serviços de modo pessoal. Então, esses são requisitos para que a sociedade toda consiga um ISS fixo, que é, muitas vezes, bem vantajoso. Certo? Quanto à base de cálculo do ISS, é isso de mais importante. Passamos agora para a questão da alíquota. Quanto à alíquota do ISS, nós temos que observar a Lei Complementar 116. Por quê? Porque a Constituição Federal, lá em seu artigo 156, então artigo 156, parágrafo 3º, inciso 1, determina que cabe a uma lei complementar, veja, fixar as alíquotas mínimas e alíquotas máximas do ISS. Então, a Constituição deixou para a lei complementar fixar qual que seria a alíquota mínima e qual que seria a alíquota máxima do ISS. Como nós sabemos, hoje a lei complementar do ISS é a lei complementar 116 de 2003. E ela, de fato, ela fixou que a alíquota mínima do ISS seria de 2%, lá no artigo 8º-A, e a alíquota máxima de 5%. E isso quer significar o que para nós? Em que pese o ISS ser um tributo municipal e que cada estado tenha liberdade para escolher a alíquota do seu imposto,
temos que, em razão da previsão constitucional que trouxe para a lei complementar, fixar qual que seria a alíquota mínima e qual que seria a máxima, nenhum município hoje pode ter uma alíquota de ISS menor do que 2% e nenhum município pode ter a alíquota do ISS maior que 5%. Se você falar para mim, aqui no meu município tem se recolhido 6% de ISS, eu vou dizer, é inconstitucional. Porque o artigo 156, parágrafo 3º, inciso 1, disse que cabe à lei complementar fixar a alíquota mínima e máxima. E hoje já temos a lei complementar que disse certinho, a menor alíquota que o ISS pode atingir é 2, e a máxima é 5. Então, o teu município pode ter uma alíquota de 2, 3, 4, até 5%. Não pode ser inferior a 2%, e nem superior a 5%. E continuando lá no artigo 156, parágrafo 3º, ainda temos que cabe à lei complementar regular isenções quando serviços forem destinados ao exterior, bem como cabe à lei complementar regular qualquer tipo de isenção, benefício ou incentivo referente ao ISS. Então, o artigo 156, parágrafo 3º da Constituição, diz o que precisa de lei complementar quando o assunto for ISS. E aí a gente tem que saber, porque isso pode cair de duas formas, tanto na parte em que o edital traga, vai cair legislação tributária, como na parte que vai tratar sobre impostos municipais. Porque eu preciso ter em mente o que precisa de lei complementar no direito tributário. E o artigo 156, parágrafo 3º da Constituição diz para a gente, precisa ter lei complementar para o ISS quando se tratar de alíquotas mínimas e máximas e para regular isenções, incentivos e benefícios. Certo? Com isso, fechamos os impostos municipais, porque na aula passada eu já tinha trabalhado com os dois primeiros impostos municipais, IPTU e ITBI, e fechamos agora o ISS. Passamos, portanto, para os impostos estaduais e distritais, é claro. Para falarmos sobre os impostos estaduais e distritais, convido vocês lá para o nosso artigo 155, da Constituição Federal. Lá nós trabalharemos com os impostos estaduais e distritais, e que, na verdade, são 3. São eles. O primeiro, previsto pelo inciso 1, o ITCMD. O segundo, o ICMS e o IPVA. Falaremos primeiro sobre o ITCMD, que está justamente no artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal. O que eu tenho que saber sobre esse imposto? De novo, vamos traçar a regra matriz de incidência desse imposto, a começar pelo critério material. O que foi eleito pelo nosso legislador tributário constituinte para sofrer a incidência do ITCMD? É a transmissão, causa mortes ou doação de quaisquer bens ou direitos. Então, esse é o critério material do ITCMD. E que, na verdade, aqui a gente já consegue separar e visualizar que são dois impostos distintos dentro da mesma sigla. Por que eu falo que são dois impostos distintos? Porque eu tenho, na verdade, o ITD, que é o imposto sobre a transmissão por doação, realizado por ato inter vivos, e o ITCM, que é o imposto sobre a transmissão por causa mortes. Então, veja, em muitos estados, e talvez assim apareça na tua prova de concurso, nós teremos essas siglas, ITD e ITCM, mas que a gente acaba aqui trabalhando numa única sigla, que é ITCMD. Por quê? Porque é imposto sobre transmissão causa mortes ou doação de quaisquer bens ou direitos. Aqui é bem importante que você saiba que vai incidir sobre quaisquer bens ou direitos, diferentemente do imposto de transmissão municipal que nós estudamos na aula passada, que é o ITBI, que só incide na transmissão
por título oneroso e de bens imóveis. Aliás, vale a pena de novo traçarmos aquele paralelo entre o ITCMD e o ITBI, para que fique bem claro na sua mente e você não confunda na hora da tua prova. Lembram-se? Aqui as principais diferenças entre o ITBI e o ITCMD. Coloco de um lado o ITCMD e do outro lado o ITBI. O ITCMD é de competência dos estados e Distrito Federal, enquanto o ITBI é de competência dos municípios, também de competência do Distrito Federal, em razão do artigo 147 da Constituição Federal, que prevê a competência cumulativa, dizendo que tudo que é de competência dos municípios também será de competência do Distrito Federal. Ok. A segunda grande diferença entre o ITCMD e o ITBI é quanto a que título que vai incidir um ou outro. O ITCMD, ele incide na transmissão a título gratuito. Então, quando houver uma transmissão, mas por título gratuito, veja, gratuito, seja em razão de causa-mortes ou doação, haverá incidência do ITCMD. Já o ITBI, quando houver a transmissão a título oneroso, compra e venda, permuta. E a terceira grande diferença é que o ITCMD vai incidir na transmissão de quaisquer bens, bem móvel ou bem imóvel, enquanto o ITBI só incide na transmissão de bem imóvel. Então, o ITBI incide na transmissão de bem imóvel, mas a título gratuito, a título oneroso, compra e venda de um apartamento, compra e venda de uma casa, enquanto o ITCMD só incide na transmissão a título gratuito, mas também transmissão de qualquer coisa. Transmissão de bem imóvel, transmissão de bem imóvel, eu vou falar em incidência de ITCMD, sendo a transferência a título gratuito, certo? Então, também incide sobre direitos o ITCMD. Quanto à legislação, eu aplico o artigo 155 da Constituição Federal para o ITCMD e o CTN repetem os artigos que nós trabalhamos no ITBI, artigos 35 a 42, pelos motivos que eu já falei na aula passada, tendo em vista que esses impostos de transmissão, ora, durante toda a nossa história de tributos, eles caminharam juntos, ora caminhavam separados, até que com a Constituição de 88, realmente, o ITCMD ficou a competência dos estados e Distrito Federal, e o ITBI ficou para os municípios. Mas cabe a nós, intérpretes, olharmos para o artigo 35 a 42 e dizer quando se está falando de ITCMD e quando está se falando de ITBI, ok? Pois bem, vamos então agora visualizar. Já viu o critério material do ITCMD? É a transmissão por causa-mortes ou doação de quaisquer bens ou direitos. Ok, agora o seguinte, detalhe. Ora, quando a pessoa falece, os seus bens são transmitidos para os seus herdeiros. Em razão dessa transmissão causa-mortes, é que vai incidir o ITCMD. E por isso que muitos falam que nem depois que a pessoa morre, param de pagar impostos. É verdade, porque a pessoa morre e como os bens são transmitidos aos herdeiros, os herdeiros terão que recolher esse imposto de transmissão causa-mortes. E também de nada adianta a pessoa falar, não, mas eu não quero que depois que eu morra, os meus herdeiros fiquem pagando imposto. Então eu vou doar tudo em vida para me livrar do ITCMD. Não vai conseguir se livrar do ITCMD, porque o imposto é de transmissão causa-mortes ou doação. Doação de quaisquer bens ou direitos. Não tem jeito não, tá? Então, esse é o critério material do ITCMD. Próximo critério, vamos falar sobre o critério temporal. Qual é o momento eleito pelo nosso legislador como sendo passível de incidir o ITCMD? E aqui também se faz necessário dividirmos o ITD do ITCM, para você verificar qual é o momento. Então, vamos lá. Primeiro, quanto ao ITD, Imposto Transmissão por Doação, e desse lado o ITCM, Imposto Transmissão Causa-Mortes. Qual que é o critério temporal do Imposto Transmissão de Doação?
quando ocorrer a transmissão por doação. Mas aí a pergunta que se faz, e quando que ocorre essa transmissão por doação? Depende do quê? Do bem doado. Se for um bem imóvel, eu tenho que o critério temporal é quando houver o registro em cartório. Porque é nesse momento que eu terei a transmissão de um bem imóvel. Agora, se for a transmissão por doação de um bem móvel, eu tenho o critério temporal no momento da tradição, da entrega desse bem móvel. É aqui, então, que eu considero o critério temporal. E quanto ao ITCM, Imposto Transmissão Causa Mortes, qual que é o momento que eu considero ocorrido o fato gerador do ITCM? No momento da abertura da sucessão. É na abertura da sucessão, justamente porque no Brasil não se admite que um bem não tenha um proprietário. Então, a pessoa falece, no momento dessa abertura da sucessão, é que eu considero ocorrido fato gerador para fins de recolhimento do ITCM. Tanto que eu tenho a súmula 112 do Supremo Tribunal Federal que diz: aplicar-se-á a lei vigente à época da abertura da sucessão. Por que dessa súmula? Vamos interpretá-la. Ora, você concorda comigo que pode acontecer de uma pessoa falecer em um ano, mas, bem ou mal, os bens serem transmitidos aos seus herdeiros depois de muitos anos? Ora, como pode ser transmitido verdadeiramente esses bens depois de muitos anos? Nós acabamos, por vezes, ficando no meio do caminho com várias alterações de leis. E aí pergunta, qual lei que eu vou aplicar? Como assim, Josi? Vamos trazer aqui para o exemplo. Imagine que a pessoa faleceu no ano de 2016. Então, colocamos. Pessoa acabou de falecer, 2016. Em 2016, eu tenho uma legislação de ITCMD que traz o ITCMD a uma alíquota de 4% e o valor dos bens, digamos que estejam avaliados em R$400 mil. Só que é aberta a sucessão, mas aquele inventário está trazendo tanto problema, de repente está surgindo herdeiro, inventário bem complicadinho, nas partes não estão entrando em acordo, então está demorando para ser julgado. Até que, em 2018, nós temos a avaliação dos bens. E nessa época de avaliação dos bens, a lei já mudou. Agora já tem uma alíquota de ITCMD na monta de 6% e o valor dos bens já está em R$700 mil. Olha como já está mudando. E até que agora, em 2019, temos finalizado esse inventário e, de fato, transmitidos esses bens. E adivinha, nova lei sobre ITCMD. Digamos que agora eu tenho uma lei em 7% de ITCMD e o valor dos bens foi para R$800 mil. A pergunta que se faz é, considerando que vai ser recolhido o ITCMD nesse momento, qual é a alíquota que eu vou aplicar? E aí, a pergunta vem mais uma. É uma alíquota de 4%, que é a que estava vigente no momento da abertura da sucessão, ou eu aplico a alíquota de 6%, que é a alíquota vigente na época da avaliação dos bens, ou eu aplico uma alíquota de 7%, que é a alíquota vigente na data que está sendo aqui recolhido o tributo. E aí, o que você me diz? Ora, eu sei que eu sempre tenho que aplicar a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. Regra, estudamos isso lá no início do curso, quando falamos sobre o princípio da irretroatividade. Recordando, o princípio da irretroatividade, previsto no artigo 150, inciso 3, a linha A, diz que a lei que criar ou majorar um tributo, ela só tem validade daqui para frente. Ela não pode alcançar fatos pretéritos.
E aí, cumulado com esse artigo 150, inciso 3, a linha A, que diz que a nova lei vale daqui para frente, eu tenho caput do artigo 144 do CTN, que diz: eu sempre aplico a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador, ainda que essa lei posteriormente seja modificada ou revogada. Logo, quando é mesmo que ocorre o fato gerador do ITCM, do Imposto de Transmissão Causa-Mortes, no momento da abertura da sucessão. Então, como o fato gerador ocorre no momento da abertura da sucessão, pelo artigo 144, eu tenho que aplicar a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador, no nosso exemplo, 4%. E, para que não reste a menor dúvida, nesse ponto, eu tenho a súmula 112 do Supremo Tribunal Federal, que diz o quê? Eu aplico a lei vigente à época da abertura da sucessão. Por quê? Porque a abertura da sucessão é a data da ocorrência do fato gerador do imposto de transmissão causa-mortes. Então, é essa lei que eu tenho que aplicar. E aí, a pergunta 2. E qual a base de cálculo? Qual a base que eu vou utilizar? O valor do bem no momento da abertura da sucessão, no momento da avaliação dos bens, ou agora que é o momento que eu vou recolher o imposto? Enquanto você pensa aí na resposta, eu vou lá para o segundo bloco esperando vocês com a resposta. Vamos ver se vai bater. Não saia daí.